vigilância. O desafio para que a gente seja ou tenha uma atitude de constante vigilância. Ser vigilante não é só vigiar por 1 hora, por 5 minutos. É uma atitude de vida. E o Evangelho nos motiva exatamente para isto. Não é para que a gente, um momento ou outro, numa dificuldade, vigie. Não, a vida inteira, como vigiantes. Ou vigilantes, melhor. Nós ouvíamos na primeira leitura uma das mais bonitas passagens do Antigo Testamento, a profecia de que virá alguém para unificar todos os povos da terra e haverá paz, fraternidade e solidariedade entre todos, a tal ponto que não precisa-se mais de armas de guerra. As armas de guerra serão fundidas em ferramentas de trabalho. É um sonho, é um ideal que a comunidade do Antigo Testamento alimentou por mais de 500 anos, a vinda do Messias. E no menino da gruta de Belém se tornou realidade essa esperança. Mas como as coisas de Deus nem sempre é fácil a gente entender, muitos do seu tempo que esperavam de coração ansioso não entenderam e não o reconheceram. E fizeram tudo errado. Nós poderíamos também cometer esses mesmos erros. Estamos esperando, preparando o Natal, e de repente a gente pode fazer uma festa imensa para o Papai Noel e esquecer do principal homenageado. É um perigo que corremos. Paulo, na segunda leitura, diz que o dia já está amanhecendo, é hora de acordar. E a Igreja e o Papa Francisco nos motivam com muito entusiasmo para a questão da missionariedade, acordar para as missões, acordar para a realidade de que cada um de nós que recebeu o batismo em nome da Santíssima Trindade é um missionário. E não só de rótulo, mas de conteúdo. E não só com uma atitude missionária, ou com um gesto missionário, mas com uma atitude. Um gesto, eu sou missionário num final de semana, depois continua tudo igual. Mas uma atitude, eu sou missionário onde quer que eu vá. Aí muda, é hora de acordar. E o texto do Evangelho nos fala da vigilância, a segunda vinda do Senhor. Como vai ser? Vai vir aos pouquinhos, dois estarão trabalhando, um será levado, o outro deixado. Outras imagens, como no caso de Noé, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento e não estavam nem ligando para as coisas de Deus. Veio o dilúvio e os pegou desprevenidos. Ou também com a ideia, se a gente soubesse que horas o ladrão queria assaltar a nossa casa, a gente no mínimo ficaria atrás da porta com um porrete, né? Para dar uma boa cacetada, no mínimo. Vigilância, vigiar, estar pronto. Esse nosso terceiro Erém quer aguçar em nossos corações a motivação para as nossas paróquias é que viesse para o Erém as principais lideranças da paróquia, das paróquias. Podemos então dizer que aqui neste encontro estão as melhores lideranças, podíamos dizer a nata
das nossas comunidades. Aquilo que nós formos ou fazemos repercute e muito lá nas nossas comunidades. Por isso, queremos tomar consciência do que nós representamos para a nossa comunidade, para a nossa família e para o projeto de Jesus Cristo, o Reino de Deus. Cada um é muito importante. O seu sim e o seu não, o seu sorriso ou o seu rosto fechado comunicam, e muito. O seu bom humor e a sua disposição, na hora de estar na comunidade, comunicam. O seu mau humor também. E o Papa Francisco fala que nós precisamos evangelizar pela atração. Deixar de ser uma igreja muito séria e sisuda, fechada, para ser uma igreja sorridente, acolhedora, inclinada a abraçar quem vem ao nosso encontro. Não economizar sorrisos e dispensar o máximo possível o nosso rosto fechado, muitas vezes preocupado, cansado, abatido, mas os nossos problemas não nos dão o direito de ferir os que nos procuram. Nós somos os evangelizadores, discípulos missionários de Jesus. A Igreja, numa avaliação sincera e profunda sobre si mesmo na Conferência de Aparecida, nos motiva a olhar para nós como igreja. E a CNBB organizou um documento, 104, para que olhássemos bem para as nossas paróquias, como elas estão organizadas e estruturadas. O documento ainda está em construção. Saiu com capa verde, estudo, e a partir da próxima Assembleia ele deverá ficar com uma capinha azul, valendo como orientação, então, para as comunidades. O documento fala que em nossas paróquias temos muitas estruturas que não respondem mais e que muitas de nossas paróquias há muito tempo deixaram de ser missionárias. E até usam a expressão, tornaram-se ou mantém-se numa simples atitude de manutenção, ou seja, atendem quem busca a igreja, quem procura a igreja, mas não vai ao encontro daqueles que são nossos, mas se afastaram, perderam o rumo, se confundiram e às vezes estão esperando um convite, uma oportunidade, mas estão perdidos. E nós, muito atarefados numa pastoral de simples manutenção, sacramentos, simplesmente, como se os sacramentos por si, sozinhos, salvassem. Preciso mais. Eles são muito importantes, são grandes sinais dentro da nossa igreja, mas é como sinal de trânsito, aponta para o perigo, aponta o caminho, ou alimenta no caminho, mas o sinal sozinho não faz o caminho. Quem faz o caminho é cada pessoa. E muitos dentre nós estão com o cego Bartimeu, sentado à beira do caminho, vivendo de esmola religiosa, esmola da fé, pedindo para que outros rezem, ou já meio sem fé também. Então, um olhar sobre as nossas paróquias. E o texto também diz assim, as nossas paróquias, para que elas sejam completas, elas precisam contemplar 4 elementos. Me alcança o papelzinho ali, faz favor. Esse ali, sim. Esse ali. Assim mesmo. 4 elementos para que ela seja missionária. Primeiro, koinomia.
Ou seja, ela precisa estimular a vivência comunitária. Se não é na comunidade, o caminho do discipulado não acontece. Segundo, ela precisa ter a martíria, ou seja, o profetismo, o anúncio pela palavra e pelo testemunho do seu pároco e dos seus agentes de pastoral. O profetismo, compromisso com a justiça, com a verdade, com o anúncio. Diaconia, serviço, caridade em favor dos pobres, doentes, órfãos, viúvas, precisa ser filantrópica, trabalhar pelos outros. Se a paróquia não for isso, ela está incompleta. E ela precisa também a liturgia, a dimensão sacerdotal. Aqui eu acho que vamos bem. Na parte celebrativa, litúrgica, é a que nós estamos melhor. A gente cuida bem disso. Isto é bom, é importante, necessário. Agora vocês imaginem aqueles bancos que têm 3 pés. Dá para sentar no banco se ele tiver um pé só? Fica em desequilíbrio, não vai parar nem de pé. Imagina se a paróquia só fica com a parte celebrativa. Está incompleta. Tem som tocando aí? Como é que é? Ah, sim. Pensei que fosse um fundo musical, né? Por que fundo musical agora? Na verdade, nós estamos contemplando também, vai na mesma linha do que o documento coloca. Pelo nosso batismo, nós somos um povo de sacerdotes, profetas e reis. Sacerdote o que faz? O culto, a celebração, a liturgia, a dimensão sacerdotal. E todos nós podemos rezar diretamente para Deus. Você reza o anjinho da guarda lá em casa? Faz a tua oração. Isso, ótimo. Além do anjo da guarda, o que mais você reza? Pai Nosso. O que mais? Ave Maria. E por aí vai, né? E está certo, desde pequenos devemos começar com as orações. Nós somos, pelo batismo, sacerdotes. Somos também profetas. E aí vem a parte da martíria que se dizia. O compromisso com a verdade, com a justiça, com o anúncio. E o documento 104 diz: se uma paróquia não tiver a martíria, ou a sua dimensão profética, ela jamais será missionária. Não é missionária. É aqui que sai a missionariedade. É do ardor pela palavra, é o anúncio, o testemunho da palavra. Se uma paróquia ou comunidade não tiver esta dimensão, ela só vai fazer manutenção.